Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso episódio número 55, onde a gente vai te apresentar a nova geração do Go-to-Marketing B2B. Por que isso? A gente tem visto aqui, não sei se você está percebendo aí também, que a nossa querida era de ouro do inbound marketing está nos deixando. Ela que me trouxe muitas alegrias, deve ter trazido, né? Deve ter entregado muitas alegrias para você. Tá, né? Indo como tudo na vida, né? Tudo na vida são ciclos. E para esse novo ciclo, a gente vai trazer aqui para você possibilidades, metodologias que vão poder fazer com que você gere os resultados necessários nesse momento de transformação do marketing B2B. A gente vai falar bastante de ABM, bastante de dados de intenção, vai falar bastante de outbound marketing também, tá? Então acompanha a nossa conversa. Para essa missão, me acompanha o Juliano Dutini, sócio fundador da Conversa Tech, e meu companheiro de mesa aqui no Conversa B2B, e também a Liana Fernandes, que é especialista em ABM, especialista em dados de intenção, já com boa experiência e bastante experiência no mercado de B2B e vendas complexas, e que atua na DigiB, uma plataforma super relevante de integração de sistemas. Lembrando a você que esse podcast é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B, a autoridade em vendas complexas, que está preparada para te ajudar nos desafios novos que estão por vir, os desafios que a gente vai comentar aqui nesse episódio, inclusive, tá? No descritivo do episódio você encontra lá um link incrível para nossa newsletter, que é gratuita e que manda para sua caixa de e-mail as principais tendências, dicas e caminhos para você alavancar os resultados do seu marketing B2B. Combinado? Eu sou o Guilherme Esboarim, sou host aqui do Conversa B2B e bora lá para mais essa conversa. Maravilha, turma! Estamos todos aqui preparados para mais essa conversa. Hoje com uma convidada que a gente queria receber fazia um tempo e que capturou a gente pelo um post do LinkedIn dela. Ela falou, viu como o social selling funciona? É verdade, está aqui para conversar com a gente. A Liana Fernandes. Tudo bom, Liana? Prazer receber você aqui no Conversa B2B. Muito prazer, obrigada aí pelo convite, fiquei lisonjeada. E eu vou falar para vocês aqui que eu sou fã de carteirinha, tá? Não perco um episódio de vocês e tem me ajudado muito no dia a dia aqui da minha carreira com marketing. Boa. Hoje você vai ter o prazer de contribuir com a nossa audiência, tá vendo, Liana? A hora você tá ali ouvindo, agora você tá aqui conversando com a gente. Muito bom isso. Tô com o Legal. meu companheiro de mesa aqui do Conversa B2B também, o Juliano Dutini. Fala, Gil, tranquilo aí? Fala Gui, fala Liana, animado aí com o papo de hoje. Acho que temos, né, um passo à frente aqui para todo mundo aí desse marketing B2B para mostrar aí pelo menos um pouco do que a gente já percorreu e a experiência da Liana aí que ela tem contado, inclusive, no LinkedIn. Maravilha. E hoje a gente veio aqui, como você já deve ter visto no descritivo do episódio, ou pelo menos no nome do episódio, a gente está aqui para discutir uma mudança importante no mercado que precisa ser discutida e admitida que está acontecendo, certo? Que é o seguinte, eu vou fazer aqui uma regressão rápida para dar uma visão do todo e do contexto da situação do marketing B2B no Brasil e no mundo, na verdade, mas vamos falar principalmente do Brasil. Que é o seguinte, quando eu comecei no marketing B2B, já faz aí uns 20 anos, era o marketing B2B puramente offline, minha gente. Boa parte de quem está nos ouvindo aqui não sabe, não viveu isso, mas era aquilo. O digital ainda era muito incipiente, a grande ação que tinha era evento, o folder, folheto, mala direta, é assim que se vivia. Por conta disso, o marketing B2B tinha um baixo protagonismo na geração de negócio, pelo menos assim era percebido, né? E acabava virando uma área de muito suporte à força de vendas. Adianta a fita, veio digital
e aí veio a era de ouro do conteúdo, metodologia do inbound marketing surge, as campanhas de mídia gerando uns resultados super interessantes, com baixo custo de aquisição, surge o marketing B2B gerando leads, né? Aquela festa, nossa, cara, foi super excitante mesmo. O marketing B2B não tinha disso, gente. Então, começou-se uma nova etapa do marketing ali, onde através do digital começou, né, a ganhar um protagonismo que até então ele não tinha dentro das empresas. Maravilha, acho que boa parte de quem está aqui nos ouvindo pegou já essa fase aí, né, que, enfim, HubSpot trouxe, a turma da RD fomentou aqui no Brasil e tudo mais. Corre mais um pouco a fita, viemos para o momento atual, então. O que está acontecendo, pessoal? Essa era de ouro me parece que está fadigando, está perdendo o gás aqui. Por quê? O que a gente tem observado hoje no mercado? Saturação de conteúdo, né? Então a gente vendo aí muita gente produzindo conteúdo, muito conteúdo disponível, mais do que as pessoas, os compradores, né, o seu target tem capacidade de consumir. A gente tem essa disputa pela atenção do nosso target, que está cada vez mais feroz. A gente tem as campanhas de mídia que, ora, traziam resultados com custo de aquisição super interessante, trazendo menos resultado atualmente e com custo de aquisição, de conversão cada vez maior, a ponto de, às vezes, o pessoal fazer a conta e falar, cara, não está valendo a pena. A gente tem o SEO em um momento de transformação total, de forma radical, com o advento da IA, né? A gente tem o case aí da HubSpot, que perdeu aí cerca de 80% do tráfego orgânico deles, com toda essa, né, mudança de Gemini, ChatGPT, enfim. Ou seja, parece, tudo indica que estamos partindo para uma nova fase, uma nova etapa do marketing B2B, o que é natural. Isso vai acontecer sempre, daqui a alguns anos vai ter outra fase e tudo mais. Só que o ponto é que muita gente olha isso e fica perdido, fala, porque a gente está pegando a transição. O que tá rolando? Então eu queria começar o episódio perguntando para você, Gil, e para você, Eliane, Oliana, o que tá rolando? Qual que vocês acham que é a causa raiz de todo esse contexto aqui? Quais são os fatores que levam a essas mudanças que eu listei aqui? Quer arriscar, Eliana, puxar esse bonde aqui? Vou arriscar, então, puxar o bonde. Eu acredito que é bem aquela questão que você falou a respeito das mudanças, né? E o quanto cada vez vão imitando as estratégias, como quanto mais as pessoas vão entrando no Google Ads, maior fica a concorrência. E tem aquela questão dos 95%, né? Que 95% dos compradores não estão no seu momento de venda. Então, eu estou gastando com pessoas que ainda não estão naquele momento. Eu realmente acredito que o conteúdo ele não morre, mas ele precisa se transformar. Ele não pode mais ser visto como um gerador de lead, mas ele tem que ser visto de forma estratégica para esses 95% e para os 5%. Não acredito que, por exemplo, os anúncios vão morrer, mas se nós continuarmos a fazer anúncios desconectados, de maneira fragmentada, sem olhar para os dados de fato, o time de ads está lá em um silo, o time de conteúdo está em outro, o time de vendas em outro. Assim vai ser impossível a gente colocar de fato as estratégias juntas, né? Então eu vejo que essa disparidade de estratégias faz com que nenhuma acabe sendo efetiva, na minha opinião. Não é. Tem uma questão de contexto também, que aí também tu já dá a tua opinião, Gil, que é o seguinte, cara, eu tenho visto como as barreiras de entradas diferentes em todos os mercados estão cada vez menores ou inexistentes. Outro dia eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre possibilidades de ferramenta de gestão de projeto. Cara, se sei lá, uns 4, 5 anos tinham as principais, Trello, Runit, Monday, por aí vai.
Cara, hoje você tem uma infinidade de possibilidades que não é nem plataforma concorrente. Cara, você pode usar o Notion para fazer tudo isso. Você pode usar o Lovable também, usando o N2N. Quer dizer, assim, tá tudo muito mais concorrido, muito mais player, tem uma intensidade, e isso também, na minha visão, acaba contribuindo muito para esse contexto, essa competição que está muito maior, muito mais agressiva. Me parece que pós-pandemia, e tem uns estudos que falam o surgimento de startups pós-pandemia que dá uma acelerada, mas realmente passa por isso também, né? A gente tem um mercado assim com cada vez mais players ali concorrendo, e obviamente que isso respinga também no contexto de marketing. O que tu pensa também, Gil, assim, em relação a esse momento? Cara, eu acho tudo isso e acho que nada morre. Acho que tem uma questão da gente ser mais sofisticado, sim. Acho que a Liana colocou bem, assim, a história de, cara, atrelar mídia e conteúdo para geração de lead é um resumo. Não queria usar a palavra preguiçoso, porque a galera de marketing não é preguiçosa, mas trabalha muito, mas eu acho que é uma interpretação preguiçosa do marketing, vamos dizer assim. E aí, às vezes, a gente, de marketing, para simplificar a conversa, aceitou isso de maneira mais passiva. Falou, não, você gera... tá bom, gera o lead. Porque, como o Gui contou anteriormente, a gente nem lead gerava. E aí, a hora que conseguiu começar a gerar, você fala, não, eu faço, tal. Agora a gente se ferrou, porque eu dizia que fazia e agora é cobrado por algo e não consegue, né? Ficou um pouco numa cilada aí, porque é muito mais que isso. Né? O gerar a oportunidade de negócio passa por vários aspectos, desde marca até o 95.5, né? Que é trabalhar essa galera que ainda não está pronta e todo esse processo. Isso tudo eu acho que o marketing em geral tem em mente, mas de uma maneira muito ele sabe disso, mas ele não coloca em prática. No final, ele é pressionado e vai pelo caminho mais curto, né? Ele lê, ele vê, mas realmente o dia a dia acaba consumindo. Eu acho que aqui é um momento de parar, né? E olhar como um todo. E eu acho que a grande saída para isso é o que a gente vai discutir aqui hoje. Porque o que acontece? As ações isoladas vão ser cada vez mais difíceis de comprovar algo e cada vez mais caras. Então, assim, um evento continua sendo caro, o mais caro sempre foi, né? Mas, cara, uma ação de LinkedIn é cara, uma campanha, qualquer campanha vai sair caro, produzir um vídeo, tudo é caro, né? E você não tem nada mais que você consiga atrelar diretamente ao resultado, né? Então, eu acho que essa evolução que a gente chega agora, quando a gente começa a falar de dados de intenção, em que a gente consegue monitorar o comportamento das contas ao seu redor, né? Eventualmente até dos contatos, se esses contatos estiverem na tua base, mas não necessariamente você precisa ter os contatos, né? Você consegue ver onde você está, qual contexto você está inserido, e mais que isso até você consegue colocar, né, eventualmente, quem foi num evento, enfim, criar esse grande score, esse que a gente chama de radar de intenção. Então, se você tem isso, você consegue mostrar o meio. Eu acho que o marketing agora precisa ter um esforço, primeiro, em se organizar para não correr o risco de ir só para a mídia, que já... Bom, esse aspecto já desgastado, já discutido. É conseguir equilibrar melhor os investimentos, ter um ABM estruturado, ter as suas ações estruturadas e conseguir comprovar ou dar transparência a cada ponto de contato qual é a contribuição dele no todo. E eu acho que essa discussão de hoje é o que ajuda um pouco a esclarecer esse próximo caminho, que a gente vai precisar, né, ter mais dados para mostrar esse meio. O que acontece entre um anúncio do LinkedIn, né, até uma conta fechar? É um grande mistério. Né? O quanto vale isso? Você precisa conseguir quantificar. Um e-mail aberto. Você faz e-mail, newsletter? Faço. Dá trabalho, né? Dá. Cara, fazer newsletter dá trabalho, cara. Mas para que você faz? Para abrir o seu indicador? Não, é para eles abrirem e clicarem. Legal. Legal, é óbvio, é isso. Mas como é que isso compõe o contexto todo? Né? Ou isso compõe, né, dentro do todo? Né? Eu acho que essa é a grande
evolução do marketing aqui que a gente está caminhando para. Não, com certeza. Então, resumindo, é um ganho de maturidade do marketing absurdo. O mercado está pedindo isso, né? Esse ganho de maturidade, de entender também que não vale, tá, minha campanha no Google gerava tantos leads, bota mais dinheiro só em Google, sabe? Às vezes uma análise meio simplista, assim, realmente não tem mais espaço. A gente tem que ver, né, a jornada completa. E é tudo coisa que a gente já discute, gente. É só uma maneira, assim, de, sabe? Às vezes parece que é retroceder um pouco em alguns conceitos, porque eu lembro que, por exemplo, nessa época que o marketing era mais offline, qual que era o lance do marketing? Cara, construção de marca, construção de relacionamento, e se media muito isso porque você não conseguia medir conversão. Agora a gente foi só para um lado de medir só conversão, né, a última milha ali, e me parece que para as estratégias pararem de pé, a gente precisa observar todo esse meio do caminho com uma série de tecnologias e possibilidades. Isso. Eu ia mencionar isso, Gui. Eu acho que também é importante mencionar isso de voltar, é que antes também, por mais que a gente tenha em mente, não tinha. Dava muito trabalho juntar tudo. Ainda dá, né? Mas agora com tecnologia, a gente consegue, que vem evoluindo, a gente consegue ter esse cenário de uma maneira mais consolidada e aí sim usar isso como ferramenta mais direta. E entender de onde veio o lead, né? Eu sempre brinco que nós não sabemos no passado, se a gente colocasse um outdoor, se o lead que veio na minha empresa veio por causa daquilo, ou por causa de uma propaganda de TV. O B2B era muito boca a boca, o B2C muito propaganda, muito outdoor, muito, né? Hoje não, nós temos na palma da nossa... Não, no clique, nós temos no clique como tentar identificar essa jornada, que não é mais linear, né? Exatamente. Então vamos lá. A boa notícia, a notícia mais difícil é as coisas estão mudando, está sendo demandada uma maturidade maior do marketing do que a maturidade média que está hoje no mercado. É fato, galera. Não fiquem bravos com o mensageiro. Eu tô contando para vocês aqui, caso você tenha sacado. Mas tem notícia boa, olha só que beleza. Que tem maneiras, tem metodologias, né? Temos aqui ferramentas que podem ajudar as áreas de marketing, você aí que está nos ouvindo ou nos assistindo, a surfar melhor, a trilhar melhor esse momento de transição, e é sobre isso que a gente quer falar aqui bastante hoje, tá? A gente tem aqui, da nossa experiência e da experiência da Liana também, 2 caminhos que a gente quer aprofundar com vocês, tá? Um é o ABM, o outro é o uso de dados de intenção para viabilizar uma série de ações e metodologias go-to-marketing. É o que a gente carinhosamente está chamando de a nova geração do go-to-marketing do B2B. Olha aí que beleza. Então, para começar a falar dessa nova geração, que alguns não são nem tão novinhos assim, mas que estão, né, pedindo para me dê mais espaço, a gente começa pelo nosso querido ABM, que a gente já fala aqui bastante. A Liana também, como especialista, tem bastante coisa para falar a respeito, que é o seguinte, todo esse cenário aí, né, tem exigido ali uma resiliência do marketing importante, certo? Então, assim, em termos práticos, Liana, o que você entende? Por que o ABM é um caminho interessante para esse contexto? E se você já quiser plugar ele no tema de dados de intenção, é uma boa aqui. Mas primeiro, esclarece para o pessoal por que o ABM está sendo considerado aqui uma saída, aí, uma boa forma de lidar com esse novo momento do marketing. Não, bacana. Olha, eu vejo que, de fato, o ABM, eu valorizo o ABM porque ele tem uma capacidade de mitigar o risco, ao contrário de a gente depender de um algoritmo. Os algoritmos, eles mudam, né? O Google tem as suas mudanças,
agora, com o advento da IA, né? Olha a mudança que aconteceu com o SEO. Você mesmo falou aqui no início do podcast a respeito da decaída aí do blog do HubSpot, que sempre foi uma marca registrada de conteúdo. Hoje não, hoje dentro do próprio HubSpot eu consigo ir ali e fazer perguntas com a IA e ela me responde de uma maneira muito mais prática. E o ABM, ele justamente direciona o recurso para o ICP. Eu até acho bem bacana assim, vocês trazerem o GTM e tudo mais, porque o marketing ele vem sendo inserido no GTM faz pouco tempo. Eu diria que atualmente, quando a gente está juntando aí, né, vendas, até mesmo o pessoal de sucesso do cliente, a gente começa a entender qual são as nossas contas-alvo, o que eu quero atingir. Eu diria que o ABM ele traz um valor por isso, porque ele foca em contas de alto valor, né? No LTV, e não no CAC, né? E não no lead, ai meu Deus, me fugiu no CPL. Uhum. CPL, hoje em dia, eu diria assim, não é mais um dado tão relevante, né? E o ABM, ele traz isso, ele traz um alto valor, ele traz um ROI muito bom. E outra coisa é o foco. O foco, para mim, é o principal, porque eu foco em contas que me interessam e não no mar aberto, né? Acho que essa seria, assim, a principal coisa que eu diria que o ABM ele funciona. Assim, eu, de fato, tenho um foco e Uhum. não um horizonte muito grande, né? Legal. E aí, Gil, assim, obviamente que aí a gente sempre abre esse parênteses, né? Que a gente quer falar que o ABM sai para todas as empresas B2B do Brasil e do mundo. Mas se você é uma empresa que tem, né, alto ticket, que vende ali para grandes contas e tudo mais, aí vale, tá, minha gente? Então, assim, que é uma boa parte do mercado B2B, né? Então, Sim, ainda vejo muita empresa. Ah, será que eu deveria fazer ABM? Não sei se é pro meu perfil. Gente, é tão sim. simples quanto. Se você está atrás de altos tickets, tem um grupo de conta ali que faz sentido para você trabalhar de maneira focada, a ABM é o caminho. Ô Gil, e Exato. aí acho que é legal a gente trazer aqui também pro pessoal, porque tem aquela questão, por que vale a pena fazer, mas sempre tem o custo da inércia, né? O custo de não fazer, né? A empresa que hoje abre mão de fazer o ABM dentro de um contexto em que a metodologia é cabida, o que você acha que ela acaba arcando de custo de não fazer? Eu acho que se não está fazendo aqui, está fazendo o modelo antigo, que é o modelo que a gente recentemente discutiu. Então, Uhum. primeira coisa, está pagando mais caro, está tentando manter um modelo que ele tinha uma previsibilidade, ele está sem previsibilidade, né, e gastando mais dinheiro, pelo menos. Então, esse é o cenário que hoje ele está. É para se desesperar, arrancar os cabelos. A gente, até no episódio anterior, a gente sabe que um processo de mudança no B2B, ele é lento, né? Uhum. Então, assim, mesmo a discussão de ABM hoje já é mais madura no Brasil. Você consegue falar com o seu diretor e ele vai saber do que se trata, já ouviu falar, né? Há 2, 3 anos atrás talvez fosse mais difícil. Então, eu acho que trazer para acho que você deve ter dados suficientes aí dentro da sua empresa para mostrar que está mais difícil, né? E aí fica mais fácil você propor uma inovação. Que, vamos lá, a ABM ainda é inovação para boa parte das empresas no Brasil, criar um modelo desse tipo, né? A Liana já deu o depoimento dela aí como especialista do porquê que ela acredita, né? Ela está empresa, ela não está, né? Ela sabe do que está falando, não somos nem nós, não que a gente não saiba, a gente sabe, mas ela está na outra ponta lá. Então eu acho que o caminho, o seu cenário o ponto vai piorar, o próximo ano vai piorar e a coisa vai ficar mais difícil. E se o seu concorrente fizer, ele vai estar sendo mais eficiente e pode começar a chegar na tua frente,
né? Se ele tem um projeto de ABM em que ele foca em contas, inclusive as contas podem ser as que ele não tem. E as que ele não tem podem estar com você, entendeu? Então, é um trabalho importante. Lembrando que a ABM, quando você, né, cresce, você pode ter programas de ABM, inclusive para aumentar a sua participação em contas que você já são seus clientes, né? Que é outra maneira de blindar, de aumentar relacionamento, né? Uma venda incremental, além de abrir novos logos. E aí fica mais fácil comprovar esforço, né, Liana? Você consegue mostrar o investimento, o resultado, acompanhar, que eu acho que é um dos desafios aí. Não, e eu queria até corroborar com você, falando que hoje em dia, ali no início, né? O quanto, quando eu dou um Google para comprar alguma coisa, aparecem muitas opções. E com a ABM, o que você faz? Aprofunda o relacionamento. Mesmo que você não esteja vendendo para aquela conta naquele momento. Nós sabemos que, em média, um contrato B2B dura 12 meses, tem contratos que duram 2 anos. Então, você imagina, vou supor aqui, quero o Itaú como cliente, vai demorar para você conseguir, principalmente se ele tem um concorrente teu. Agora, se você é aquele executivo, né, que mesmo sabendo que não é a hora, ele está no teu radar, você manda uma lembrança, também não é sobre gift só, tá, gente? Mas é sobre aprofundar o relacionamento. O ABM é sobre isso, né? É sobre você se destacar entre a concorrência. Eu sou entusiasta pra cacete do ABM, principalmente para os casos em que a solução ou produto da tua empresa não está no radar do teu prospect, seja porque é uma solução inovadora, uma nova forma de fazer, enfim, pode ser por N razões, mas aí, cara, ele ganha muita eficiência nessa ajuda de descoberta, assim, né, da conta em relação ao teu serviço. E no final, a Liana bem falou aqui, é uma maneira de você evitar dispersão, inclusive do teu orçamento, né? Quando fala, não tem dispersão de target e também do teu orçamento, porque vamos lá, hoje você trabalhar um mercado que não é seu target, não é ICP, tá ficando, cara, assim, insustentável do ponto de vista financeiro, porque de fato os valores, a demanda de investimento tá cada vez maior para, né, as ações de marketing. Então a gente precisa ser muito zeloso de que garantir que, cara, eu estou aplicando o meu orçamento de marketing da maneira mais eficiente possível. E eu acho que é uma coisa que a audiência vai perceber. O que unifica esses novos modelos, essa nova geração do go-to-marketing, um dos itens é isso. É o uso eficiente da verba de marketing direcionada ao target correto. É garantir isso, assim, de verdade, por essas razões, né, de descasamento de budget versus os custos. Não tem mais muito espaço, não tem mais muita gordura ali para queimar com eventualmente um target que não faz sentido para você. Exato. Liana, aí que acontece? A gente fala bastante do ABM, mas o ABM ganha muita força também quando tu consegue, né, acoplar ali o uso de dados de intenção, né? Que o dados de intenção a gente já vai aprofundar nele, né? Acho que estamos aqui transicionando, né? Mas ele pode ser usado em vários contextos, inclusive no contexto de ABM. Conta um pouquinho da tua experiência, como é que tu tem utilizado, que ele acaba, como é que ele ajuda a aprimorar essa metodologia? Eu falo, né, sempre assim, que nós estamos em um momento em que o ABM ele sai da planilha e ele vai para a automação. E isso ele vem com o advento, sem dúvida nenhuma, dos dados de intenção, porque anteriormente o ABM era muito estruturado em cima de uma lista de desejo. Hoje em dia, até mesmo fazer uma lista de ABM, de contas de ABM, você pode fazer com uma análise. Então, o ABM ele deixa de ser reativo, né? Ele deixa de ser passivo de essa
essa é a lista, mesmo tendo GTM, sabe? Essa é a lista que a gente quer alcançar. Trabalhem aí. E ele passa a ser preditivo. Então, eu consigo ter uma previsibilidade de receita dessas contas que eu vou escolher. E é bacana usar os dados de intenção justamente no ABM, porque eu estou olhando um comitê, né? Eu estou olhando para um todo e eu consigo, com os dados de intenção, sair do lead score, sair da pessoa e ir para uma conta, e um conjunto de ações, né, que vão nos trazer esses dados e vão nos fornecer, é claro, a possibilidade de tomadas de decisão. Então, eu diria bem isso: saia da planilha e comece a automação. Mas é claro que vocês vão me perguntar como. Aí é que vem Aí é que vem um grande desafio, né? Eu acredito que Porque aqui a gente costuma falar, porque realmente, o uso de dados em tensão é bem legal tal. Puta, galera, assim, mas tem um nível de complexidade de uso, sim. Aliás, a gente tem que fazer um episódio focado nisso, viu, bicho, né, Gil? De pegar e descascar, cara, porque assim, o que eu ouço de pergunta, mas como é que faz, tudo mais, assim, ó, não é o foco aqui, mas tem ferramentas que sim, entregam boa parte desses dados. A questão é você conseguir sincronizar tudo, né? Que é o que a gente estava discutindo até antes aqui de começar a gravar, né? Tem esse desafio de coleta, que beleza, tem ferramentas que te entregam isso de maneira nativa. HubSpot, Apollo, Sales Navigator, então você tem da onde tirar os dados, né? Tem alguns dados de intenção que tu não vai conseguir tirar de ferramenta, sei lá, participação em evento. Aí, meu amigo, não tem jeito, você tem que pegar lá e, ó, subir manualmente. Exato. Obviamente que você tem que transformar esses dados de intenção em um score de contas para você conseguir, né, ver os diferentes níveis ali de engajamento. E muito importante você fazer um uso adequado desse dado. Não adianta você ter o dado e falar, tá bom, o que eu faço agora? Então é estabelecer uma estratégia, né, um método que você consegue, a partir de determinadas faixas de score, acionar determinadas ações para aqueles grupos de conta, né? Exatamente. Mais ou menos Isso por mesmo. aí. Ô Gil, aí complementando a Liana, tem também um lance que você costuma falar bastante disso, não vou roubar a tua fala, não. Que é como o negócio do score, de dados de intenção, é uma ferramenta fundamental também de dados intermediários para você poder reportar os resultados do ABM. Fala um pouco disso aqui para quem está ouvindo a gente. Não, total. Que é o que a gente tinha comentado anteriormente. No final, a gente sempre falou, né? Desde o começo do ABM, a gente, obviamente, colocando os programas dos nossos clientes em pé, muito cobrado pelos resultados, e faz parte, qualquer um que está implementando. E a grande questão é você conseguir, né, a gente sempre se cobra muito, em conseguir mostrar a evolução das contas em relação ao ponto de partida. A gente faz um planejamento, fala, cara, está no ponto A, a gente quer levá-las ao ponto B. Em que momento dessa viagem eles estão agora, né? Então, essa é a parte importante. Essas ferramentas ajudam demais nisso. Então, você pode, né, criar, vamos supor, estão 100 contas lá, né, para usar o exemplo aí. As que estão lá em cima no ranking, visitaram a tua landing page de produto, né, clicaram no anúncio, buscaram aquela conta, fez alguma busca relacionada ao teu produto na web, isso tem como, né, como pontuar, e eventualmente foram ao seu evento, é ótimo, né? Mas enfim, foram ao seu, alguém da empresa foi ao evento que você colocou, assistiu algum webinar e tal. Então, isso tudo, a hora que você olha e consegue colocar um ranking, fala, cara, estão aqui as 100 empresas, bicho, ó, das 100, pelo menos 80% já tiveram algum ponto de contato com a gente. Dessas, estão fatiadas assim, né? Você consegue mostrar onde elas estavam, especialmente se não tinha relacionamento nenhum. É o mais simples de fazer. Cara, não tinha relacionamento nenhum. Então tá bom. Então agora olha né, como era e olha a proximidade que elas estão, né, da gente em relação a esse momento anterior. E esses são, né, com esse score você consegue comprovar.
E o contato? Cara, o contato é ótimo se tiver o contato, mas nem muitas vezes, vamos lá, né, o contato que você tem, ou os dados que o contato traz, eles devem compor esse score e não serem tratados isoladamente. Eu acho que isso é a grande mudança que a Liana comenta. Porque Isso mesmo. as pessoas que decidem sobre aquela contratação não necessariamente são as mesmas que estão ali acessando. Tudo é importante, tudo vale, né, nesse score, né? Todos os pontos de contato são importantes. Mas você saber qual que é o momento da empresa, eu acho que é isso. A grande vantagem é conseguir dar visibilidade dos indicadores ditos intermediários através do score, o papel de cada ativação, qual que é o valor que ela gerou, e o mais importante, eu acho, que é a história de saber qual é o timing correto, né, para você realmente entrar com mais agressividade, talvez seja a palavra, né, com mais firmeza ali, porque você entende que está no momento, por conta desses indicadores, fala, cara, a chance, aquele contrato de 24 meses deve estar vencendo, ou ele está insatisfeito, né? Eu ia falar isso. Não é isso? Porque assim, pode ser que seja um influenciador que esteja visitando, mas ele está amando de alguém, né? Exatamente. E é o IP da empresa, pô. E a gente sabe que tem os influenciadores. Aí a gente volta lá para o conteúdo com contexto, né? O cara baixou um e-book seu e visitou a tua página de preço. Isso não te diz alguma coisa? Então, é isso, sabe? Pode ser, daí eu vou até dar uma questão aqui do score. Pode ser até que seja um score baixo, mas se você Boa. tem esse trigger, Exato. se você tem essa junção, esse contexto que os dados de intenção vão trazer. É isso. Então, é essa sacada, não é mais o score alto, porque o score alto, claro que nos dava um radar, e ele vai continuar dando, mas os dados de intenção vão unir contexto E com timing. Contexto time. e timing. É isso. É isso, Exatamente. é o nível de engajamento e timing. Porque um dado que a gente estava discutindo que é super bacana é isso. Tem ferramentas hoje que ela consegue identificar se a empresa X tem feito buscas ativas na web sobre o tópico XYZ que tem tudo a ver com o teu negócio. Isso, por exemplo, é um indício super importante de que eventualmente essa empresa De está timing. de timing, indicando Sim. que ela está em momento de compra, eventualmente. Cara, se isso não tem valor para uma empresa, eu não sei o que tem. Pro marketing. B2B, no caso, né? Que Vou compra contigo. poucas vezes. Se isso não tem valor para o marketing B2B, eu não sei o que tem. Porque está indicando claramente que essa empresa está, né, num timing ótimo. E se você tiver com melhor engajamento, então, nossa, é matriz de ouro ali, ó. Faz uma ação de abordagem, enfim, faz uma ação ativa ali, que com certeza tem uma possibilidade super alta de dar resultado. Tem um tema do dados de intenção, que na verdade também ele é um motor super legal para abastecer o ABM, inclusive. Porque a gente ali às vezes tem uma série de estudos que tu faz e beleza, chega numa lista de contas que você entende fazer sentido fazer o ABM. Mas você pode usar os dados de intenção também como critérios para falar, cara, essas contas que é meu ICP, que eu estou identificando, que está com bom score, que está num momento de time importante, cara, joga essas contas para um ABM, vamos fazer um negócio focado neles. Então, você veja, né, como dados de intenção ele pode permear essa estratégia inteira de ABM. Mas ele, de novo, não precisa ficar só restrito ao ABM, que aí eu quero jogar para o Gil um tema que é essa expansão dos dados de intenção, que é o seguinte, Gil, a gente tem visto o potencial dos dados de intenção de quebrar algumas lógicas pré-estabelecidas, tipo a do inbound, né, que a gente sabe que foi uma metodologia que ainda gera resultado, tá, gente? Não quero parecer, vai lá, o cara que vem trazer o caos e a destruição. Não, gera resultado ainda, mas enfim, é uma metodologia que está precisando ali, que está perdendo um pouco de tração, por assim dizer. Mas o dado de intenção ajuda a quebrar a lógica tradicional do inbound. Queria que você trouxesse um pouco dessa visão, como é que ele quebra essa lógica tradicional do inbound. Assim, o inbound é válido, né, lembrando aqui,
pensando em empresas, até empresas que a gente trabalhou tal, às vezes tem camadas de produto e de serviço, vocês que estão escutando a gente, venda de software. Vai ter o software às vezes dentro da mesma empresa vai ter o software o serviço para enterprise, ou produto para enterprise, produto para pequeno e médio e assim por diante. Então, é difícil que quando a gente fala que ter o seu ICP, muitas vezes você tem os 5 ICPs, dependendo, né, de como está segmentada a tua empresa. E o quanto você consegue segmentar também o seu ICP, porque tem isso também, né? Você pode ter recortes, né, sobre ele. Dito isso, em casos em que... porque vamos lá, às vezes você tem uma estratégia você tem, vou falar aqui qualquer número, tá? Ou um número próximo do que a gente, em algumas empresas lá, 5 mil CNPJs. Desses 5 mil CNPJs, empresas, 5 mil grandes empresas. Se você multiplicar CNPJ, tem mais uns 5 CNPJs, são 25 mil. Se você multiplicar contato, cara, tem uma galera aí, tem umas 100 mil pessoas. Pessoas que poderiam, né, fazer parte, que você pode vender para. Não é exatamente o seu ICP, estou falando de público, né, qual é o tamanho do seu mercado? Estamos falando aí de tamanho de mercado. Do mercado endereçável. Do mercado assim endereçável, exatamente, Gui. Você pode fazer o recorte de ABMs, falar, legal, eu tenho produto Enterprise, vou pegar 100 empresas aqui, vou mandar pau, e é isso aqui, tem muito a ver com isso aqui e tal. Mas, cara, tem uma galera aqui que eu trabalho no inbound, porque, né, eu deixo lá rodando, já está rodando, tenho lá minha base de newsletter e tudo mais. Só que ele é muito alimentado por mídia, inclusive, né? O modelo de inbound é bastante alimentado por mídia, SEO e tudo mais, que é essa coisa que está diminuindo. Então, se você conseguir, né, no modelo aqui que a gente tem chamado de outbound, trazer os dados que você tem de conta, né, do inbound, você tem lá, o cara abre teu e-mail, ele faz tudo aquilo, legal, ótimo, já tem um relacionamento aqui de inbound, né? Entrou pela campanha, você tem todos os dados que já estão lá. Se você juntar isso, né, com os dados de intenção, você consegue priorizar eventualmente uma conta que não tá no teu... às vezes, né, tem alguém que recebeu uma newsletter só, né, você até tentou alguma abordagem, mas tá lá, uma pessoa... Você vai ver, o cara tá visitando, tem gente visitando a sua página de produto, é o que você falou. Clicou lá no chat, no robô lá, falou com o robô, fez tudo isso, e você vai fazer o quê, né? Se você pensar no inbound tradicional, você vai esperar o cara levantar a mão, ou sei lá, se tiver um gatilho dele baixou um e-book X, você manda para o comercial entrar em contato. Se você tiver monitorar esses dados de intenção, você pode, além de esperar que ele peça um contato, você ativamente mandar para o comercial e falar, comercial, eu tenho informação de que essa empresa aqui, né, que a gente tem na base esse contato aqui também, que abre nossas newsletters, tem uma alta probabilidade de estar num momento de compra. Eu recomendo que você, né, entre em contato. O que a gente tem falado é que isso é uma nova camada de leads do inbound, porque vamos lá, se você tem inbound funcionando, você já tem a ferramenta que você paga, você já tem os seus conteúdos que você está lá rolando, você já está disparando uma newsletter, já tem as suas automações e tudo mais, já tem uma mídia que está rolando. Se você... E já tem uma previsão, apesar de estar piorando, de o quanto, né, de lead você está conseguindo gerar ali no final tal. Se você encaixar em cima disso os dados de intenção e monitorar isso e conseguir capturar timing, né, você consegue, cara, casar as duas coisas. Porque no final é um esforço que você já está fazendo. Se você tiver essa inteligência por cima, é o que a gente chama de outbound, você consegue ter e passar para o seu outbound, que é o mesmo que vai entrar em contato com aquela conta que levantou a mão, você fala com aquele outro contato que também está somando. Claro que nesse score a gente pode considerar o score da conta, dentro do score da conta, ele pode estar composto, inclusive, com um score de relacionamento, né, se ele já tem, né, um relacionamento contigo, o contato já tem um relacionamento, a gente soma isso e é capaz de criar essa nova camada, que é o que a gente tem chamado de outbound. Além de você olhar o inbound, você bota... A gente não, né? O mercado. A gente, né? Pelo menos é a nossa visão e interpretação de uma possibilidade de usar o inbound de uma maneira ampliada, usando,
né, o outbound também como maneira de ativar. E pode alimentar a área comercial, ó, aborda essa turma aqui, que eles estão com todos os indícios, pontuação alta e tal, mas também pode cair naquele caso de que, ó, vamos alimentar o nosso programa do ABM com essas contas. Isso, é Vamos fazer um escolha. evento, esse caso que a gente sempre fala. Vamos fazer um evento? Convida o pessoal dessa empresa aqui, ó, faz muito sentido. Não fica só na lista do que o comercial passa, que O é da galera que marketing tem fica lá, quem proximidade. convida? Aí o cara convida os mesmos caras e ele acha ruim que o cara convida os mesmos caras. Mas, cara, você não dá informação, ele vai você tem que garantir presença, ele vai trazer os caras que eles sabem que são ponta firme com ele, que ele tem relacionamento. Sim. Então você precisa também ter essas informações e falar, cara, ó, tem gente interessada, é um momento de aumentar o relacionamento, porque o evento custa caro pra caramba e todo mundo fala, hoje em dia agora fala super bem, é ótimo, sempre foi ótimo, mas, cara, parece que, né, ao mesmo tempo a gente nunca pode esquecer que é caro, precisa ter boas escolhas e conseguir levar uma galera legal. Boa. Gastar com lead frio é realmente colocar o dinheiro pelo ralo, né? Eu acredito que, nossa, Gi, você foi, assim, cirúrgico. Não é apenas as contas de alto ticket, mas, assim, os dados de intenção ajudam a esteira inteira. Inclusive, o time de frente, que são os BDRs, né? Que são aqueles caras que estão ali sedentos pelas listas que vão trabalhar. Então, imaginam o marketing fazendo essa camada de inteligência, né? Essa camada de análise preditiva, Exatamente né? isso, exatamente isso. Até porque, ó, que coisa, né? Poucos negócios conseguem se dedicar apenas ao ABM como go-to-market, assim, como metodologia. Existem até algumas. Puta, meu negócio é tão específico, cara, o meu mercado Cara, a gente tem um cliente que o mercado endereçável dele são 50 empresas, é isso. O que vai fazer, cara? Vai fazer o ABM, tá fácil a decisão. Só que a maioria você tem sim lá uma camada de empresas que justificam a BM, mas cara, você tem mais uma parte do mercado que tu precisa trabalhar, você precisa ativar, você precisa se relacionar, mas que, né, não cabe na BM, enfim. Então, para isso, dados de intenção é super legal. Então, veja, né, como esse tema dos dados de intenção ele atua super bem no ABM, mas ele também faz essa ponte com o resto do mercado, né? Na metodologia do Outbound, por exemplo, que a gente gosta de utilizar aqui. Porque você provoca, você vai propositalmente provocando que esses dados, para recolher esses dados de intenção, né? Você usa os recursos que você teoricamente tinha no inbound para criar esse novo repositório de dados para que você consiga ser mais eficiente. Agora, Liana, a gente tem falado que a mídia tá mais cara, que a mídia já não é mais a mesma, hein? Não sei o quê. Você acha que tu enxerga algum impacto desse uso dos dados de intenção e tudo mais no melhor uso das campanhas de mídia, do investimento em mídia, que também continua, ainda é importante, ninguém tá matando campanha de mídia aqui, pelo amor de Deus, hein? Mas tu enxerga alguma relação, algum impacto, assim, que ajude nesse canal, né, nas ativações ali, no tráfego pago, por assim dizer? Eu vou dar até um exemplo aqui bem prático, tá? De a gente usar dados de intenção em conjunto com o pessoal de anúncios, né? Com o time de mídia paga. Atualmente, né, algumas ferramentas têm ali disponível quais as palavras-chave que eles estão mais buscando. Eu sei que nós temos o SEMrush, nós temos ferramentas de mercado que, sim, nós conseguimos ver isso, né? Mas imagina você aplicar para o teu público, né? E dar esses insights para eles. Vou falar aqui uma coisa bem cirúrgica, né? Hoje em dia, não só em ABM, eu acredito que em geração de demanda isso tem sido feito muito, que seria a gente fazer campanhas segmentadas, com dores por mercado. Então, imagina eu conseguir falar para o meu time de mídia paga que estou vendo que o setor da saúde tem pesquisado isso, isso e isso, e eles fazerem lá no Google, né? De fato, ali, ads que sejam certeiros, que vão
pegar a camada dos 5%. Então, eu vejo que um vai ajudar o outro nesse sentido, né? Em a gente conseguir, e não só isso, veja bem, se eu começo a ver que ali, enfim, algumas empresas específicas estão visitando muito uma página de preço. Algumas ferramentas têm como, quando o IP muda, você muda aquela personalização da página. Então, imagina você pedir para o teu time lá de conteúdo mudar de acordo com essas visitas, né? Eu sei que o HubSpot ele faz esse tipo de personalização, mas lembra do que eu falei, né? É um time ajudando um ao outro, sabe? Então precisa ter essa conexão e os dados de intenção eles vêm para isso, porque se eles não fossem importantes, por que o HubSpot ia implementar essas features dentro da ferramenta deles, né? Olha aí. Exato. Comprou, inclusive, várias empresas, né? Para poder conseguir. Exato. Clearbit e tudo mais, enfim. Os caras não dá ponto sem nó, que nem Pode diz ser aí, não. né? Não dá ponto sem nó. Tem também uma possibilidade que é legal, que você pode criar grupos específicos de contas, fazer campanha bem nichada, assim, bem segmentada. Pega lá empresas que estão com dados de intenção, score interessante, tudo mais, para cara, vou fazer uma campanha focada nessas contas, né, com uma mensagem específica, conforme segmento, ou conforme nível de engajamento delas. Dá para fazer no LinkedIn, por exemplo. Isso aqui não é nada do outro mundo, gente. Conseguir ter ali, criar essa lista e colocar no LinkedIn também é uma possibilidade que se abre, enfim. Concordo que abre possibilidades ali, além de tudo que a gente já comentou aqui. Eu acho que, no final, estava até anotando aqui, tanto o ABM como o Outbound ali, né, usando os dados de intenção ali como suporte, acabam virando as metodologias que hoje conseguem orquestrar e organizar todas as frentes, né, todas as iniciativas de marketing. Você sai daquelas, igual o Judeu dizendo, eu fiz a newsletter, quanto clicou? Teve tanto de clique, tanto de abertura. E a mídia? A mídia, meu CTR é tanto, meu custo. E o evento? O evento foram X pessoas e por aí vai. Cara, essas duas metodologias, elas conseguem realmente, como é que eu posso dizer, orquestrar, integrar e te permitir ter uma visão única dos teus resultados. A visão que conta, né? Especialmente a questão da visão conta e proximidade, a relação de quão próxima ela está e qual é o momento dela. Acho que isso é a magia, né? Exato. Exatamente. Aí beleza, o povo tá ouvindo a gente aqui, falando, puta, que legal. Mas Só que eu tenho aqui minhas ações, meus eventos, coisas que eu tô fazendo já há tempos. Não dá para simplesmente chegar lá e, né, desligar tudo, tirar da tomada e começar do zero. Eu queria ouvir de vocês dois dicas e cuidados que as pessoas, né, os profissionais que estão aqui ouvindo a gente, deveriam ter para fazer essas transições, né, de migrar de uma metodologia para outra, né, ou até mesmo ter o investimento ali, o de orçamento, aos poucos ir, né, reorganizando e tal. A gente sabe que isso tem que ser feito com bastante responsabilidade e cuidado. O que você pode trazer, Liana, aí de dica para quem está se perguntando isso? Olha, eu diria, primeiramente, você precisa olhar para o teu processo de marketing e vendas. E você implementar aos poucos, né? E ir fazendo testes. Então, se você tem especificamente um time de ABM, se você não tem, usa o time de inbound que seja, mas assim, escolha uma lista específica e faça os testes, né? E outra coisa também assim, analise que ferramentas você vai começar a usar, ou se nesse primeiro momento você, para acelerar, já que se você não tem um especialista dentro de casa, né? Porque hoje em dia é bem difícil você encontrar profissionais que sejam especialistas nisso, mas não é um fim do mundo você contratar um parceiro para que te faça rampar de uma maneira mais rápida e
esse parceiro treine o teu profissional, né? Então, eu diria muito mais assim, ó, que é uma mudança de mentalidade do que de propriamente dito contratação ou alguma coisa assim. Porque um profissional que entende de marketing, ele vai entender de análise, né? Ele vai entender como aplicar isso, ele vai entender a olhar para um todo. Então, eu diria isso, é capacitar dentro, mas talvez procurar fora essa banca para que você consiga, de fato, aplicar, né? E que comprove essa aplicação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: isso não dá certo se marketing e vendas não estão juntos. Tá? Então, aí esquece. Então, o primeiro passo seria integrar marketing e vendas, e depois aí você pensa nessas aplicações, porque muitas vezes a gente traz o dossiê maravilhoso, mas o time de vendas está tão ali focado em meta, que ele acaba deixando aquilo de lado e fica subutilizado. Então, eu diria isso, assim, marketing e vendas junto, e tenta aos pouquinhos. E se você não tem alguém que entende disso dentro de casa, pegue um parceiro que vá alavancar isso da melhor forma possível para que você consiga comprovar o resultado um pouco mais rápido, né? Boa. Esse é o meu conselho. Aliás, o tema de integração de marketing e vendas, olhando aqui a história que eu contei rapidinho no começo do episódio, se teve uma coisa que não mudou é isso, né? Essa necessidade aí de integração de marketing com venda. Isso é uma constante na vida do marqueteiro e do comercial, né? Do B2B. Ô Gil, e você? Para quem tem essa questão de, puta, já tenho iniciativa rodando, ela entrega um resultado que eu não posso abrir mão também, tem essa também, né? O que tu recomenda para fazer um movimento de transição ou de diversificação minimamente, né? Cara, eu acho que nessa linha aí de vendas, vamos lá, a gente está em outubro, né? Tem pouca coisa agora para que se pode se fazer, pensando em vendas complexas, que vá trazer resultado ainda esse ano, né? E seguramente não é mudar o rumo das coisas agora é melhor você ir até o fim e se preparar para, né, ou usar esse final de ano. Até agora há pouco estava falando com um cliente sobre isso, né, de que tem uma verba lá e, cara, o que eu faço? Eu falo, cara, eu acho melhor já, né, começar a preparar esse terreno para janeiro já sair forte, né, com um processo de implantação de alguma coisa desse tipo, baseado em ativação e dados de intenção. Dito isso, eu acho que uma análise crítica, um primeiro passo seria uma análise crítica da situação atual, do como é que está, né? E aí, onde é que isso, qual é o limite disso? Né? Muito possivelmente a conclusão é que você vai estar chegando num limite aí. E acho que um papo muito direto com o comercial, esse papo que a gente está tendo aqui, falar, cara, ó, vou ser transparente com você, os modelos não funcionam mais, vai ser isso, a gente não tem como, né, você não está feliz, eu possivelmente eu também não estou, e a gente precisa fazer diferente. E aí, a partir dessa conversa, abrir o espaço para você trazer. Se você não tem um ABM rodando, cara, crava essa oportunidade de falar, então, cara, vamos fazer uma ação mais focada? Né? É um caminho, cara, o ABM eu entendo como uma das melhores formas de gerar essa proximidade, né? A primeira, uma ótima porta de entrada. Ah, não, Gil, cara, putz, ainda não é tal, difícil, tudo mais. Cara, eu iria, se você, né, continuar fazendo a sua geração de leads e tal, eu iria para o modelo o mais rápido possível para capturar esses dados de intenção. Criar, né, ir atrás das plataformas, ir atrás das ferramentas que te possibilitem isso, para que você consiga ir monitorando e a partir do ano que vem, né, começar a trazer essas mensurações e informação de contexto, né, comprovando melhor o que você já vem fazendo, né, e trazendo essa questão de timing para conseguir alavancar. Eu realmente acho que o caminho, se você tiver a possibilidade de colocar os dois, por uma necessidade de melhor mercado, ainda. Melhor ainda. Eu acho que o ABM precisa de um compromisso maior.
a captura de dados de intenção, você independe, eu acho, do comercial, alinhar, não alinhar nada. Verdade. Eu acho que esse é o caminho. Se você tem, é um dado que você vai conseguir falar, cara, vem cá, deixa eu te mostrar, né? Claro que você vai pilotar tal, vai precisar investir, né, para poder começar a colher esses dados. Mas, cara, essa é o mais fácil de convencer o comercial. Fala, bicho, olha só, esses caras visitaram a nossa página, fizeram A, fizeram B. Meu, liga lá, vamos fazer um teste? Vamos, eu tenho aqui uma abordagem, vamos fazer? Eu acho que essa é uma maneira mais óbvia, né? Não precisa de um exercício de fé nesse caso, porque você já tem os dados. No caso de ABM, vai precisar de um exercício de fé de que desde a escolha das contas e que em algum momento você vai colher frutos de um processo de aproximação. Estou pensando aqui em, né, abertura de novos logos, né, que você vai se aproximar, vai se relacionar e a partir disso aquilo vai gerar negócio. Não que vendas não acredite que seja assim que funciona, porque é isso que eles fazem na prática, né? Me refiro ao fato de o marketing fazer isso, né? Sempre tem isso. Então eu acho que eu diria que o caminho mais curto, eu acho, que é implementar o radar aí, começar a monitorar esses dados, que pode levar um ABM, como o Gui falou também, né? Se você vê que tem umas contas que estão muito engajadas, tal, você pode chegar a propor isso. Maravilha, gente. Bom, esse assunto dá para fazer uma série, um curso, um filme, enfim. Mas a gente vai parar por aqui. Já tem bastante lição de casa aqui para nossa audiência. Então eu quero agradecer você, Eliana, pela participação, por compartilhar o teu conhecimento aqui. Enfim, deixa um recado final aqui para nossa audiência. Eu até escrevi um post-itzinho aqui, tá? Eu vou mandar um post-it para você. Um post-it, né? Vai mandar uns abraços. Um abraço para minha mãe, para meu pai, turma da Xuxa, né? Especialmente para você. Tudo bem, então tô revelando aqui a minha vida. Não tinha isso, especialmente para você? Era clássico. Especialmente para você. Eu coloquei aqui, 2026, o valor não será no número de leads, mas pela velocidade e precisão com que orquestramos o GTM. O time é o novo custo de mídia. Uau! Olha, eu vou começar a avisar para todo mundo que ouve a gente que as melhores deixas estão sempre no final do episódio. O pessoal sempre termina inspirado aqui, é um negócio muito doido. E a Liana acabou de comprovar minha tese, bicha, de verdade agora. Agora vai ter que botar essa frase na abertura. Vamos precisar. A gente vai trabalhar essa frase, ela não vai ficar aqui só no finalzinho, não. Ou sim, falar ouça até o final e veja a inspiração final da Liana, que vale a pena. Acho que eu vou usar como gancho. Gil, você tem que dar uma... Liana, brigadão. Prazer ter você aqui. O perfil da Liana no LinkedIn, que ela tem feito altos posts, tá bombando no LinkedIn. Tá aqui no descritivo do episódio. Sigam a Liana, se conectem, trocam uma ideia lá. Que ela é uma profissional com bastante experiência aí. Pode, né, dar um help aí pra quem precisar. Ô Gil, você tem algum post-it aí ou não, pra terminar o episódio? Não tem um post-it, cara, mas eu pensando aqui, eu acho que a gente não é muito de falar aqui, né, de serviço e tudo mais, não é a intenção aqui mesmo, mas eu acho que, cara, é um tema complexo realmente, é uma evolução rápida, e queria dizer para a audiência que a gente está preparado aqui para atender esses desafios e se quiser trocar uma ideia, né, a gente já é parceiro do HubSpot também, é uma das ferramentas, não é a única, tem outras possibilidades de fazer, mas a gente se aprofundou muito nisso, foi uma alegria encontrar a Liana, que também já está puxando esse bonde aí, porque é isso, cara, esse vai ser um novo capítulo do marketing B2B, e vocês vão precisar de ajuda. Eu sei eu já tive aí, eu falo isso porque, né, já fui executivo de marketing, já tive sentado nessas cadeiras aí, e você tem que empurrar o dia a dia e ainda cuidar de trazer essas outras informações. Então, às vezes, se você tem uma Liana da vida, beleza, sorte a sua, põe lá tal. Se você não tem,
entre em contato com a gente aqui e a gente ajuda a te mostrar como seria isso, qual é o modelo de stack de ferramenta, ver o que você já tem e, de repente, implementar esse outbound aí ou, eventualmente, até um ABM. Fiquei com, né, depois desse final todo, eu falei, cara, pô, o cara tá lá falando, meu, que ótimo, entendi tudo, mas não sei o que eu faço agora. O que eu faço? O cara tá lá careca, eu já fiquei careca, já posso, né, ajudar Tava a nessa evitar a situação. calvície alheia. Bom. Gente, eu espero que vocês saiam daqui energizados dessa conversa, a fim de, né, dar um boost na maturidade do teu marketing. A gente sabe que é possível, dá para chegar lá. Conte com a gente, conte com a Liana, conte com o Gil, conte com Conversa B2B aqui também para sempre trazer as provocações e as discussões que você precisa ouvir, certo? Vejo vocês no nosso próximo episódio. Valeu. Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Valeu. Tchau, tchau.